Muhammad Ali não nasceu Muhammad Ali. Seu nome de batismo, Cassius Marcellus Clay Jr. Ele nasceu em 17 de janeiro de 1942 na cidade de Louisville, estado de Kentucky, no sul dos Estados Unidos. Cassius Marcellus Clay era o nome de seu pai, que tinha sido chamado assim em homenagem a um político e líder abolicionista do Kentucky. A memória da luta contra a escravidão estava no nome da família do jovem Cassius Clay, mas sua trajetória de luta nos ringues e na vida o levou a negá-lo. Vamos descobrir como um jovem negro do Kentucky se tornou um dos maiores atletas do século XX. O jovem Cassius Clay nasceu numa família pobre, descendente de escravos do sul dos Estados Unidos. A época em que ele viveu foi marcada por uma forte onda de movimentos que lutavam pelos direitos civis da população negra dos Estados Unidos. Isso porque, mesmo depois da abolição oficial da escravidão em 1865, as pessoas continuaram sendo tratadas de modo segregado, principalmente no sul. Eram impedidos de frequentar determinados lugares, ocupar certos postos e não tinham direito ao voto. Mesmo que na Constituição americana houvesse a garantia da igualdade de direitos, as leis dos Estados Unidos abriam as brechas para que esta igualdade não se realizasse, sobretudo nos estados do Sul. Lá as coisas eram bem mais difíceis porque a base da economia era a produção agrícola, mantida até a Guerra Civil por meio de um severo regime de repressão contra os negros. O pai de Cassius Clay era pintor de letreiros e cartazes, enquanto sua mãe, Odessa Clay, era empregada doméstica. Ele e seu irmão foram criados dentro da religião cristã. Sua mãe era batista, mas conheceu várias vertentes diferentes do cristianismo. Seu primeiro contato com o boxe aconteceu depois que roubaram sua bicicleta. Diante do episódio, o garoto de 12 anos prometeu enfrentar o ladrão, mas devido à intervenção de um policial chamado Joy Martin, foi convencido de que era necessário aprender a bater antes de lutar. O policial era treinador amador de boxe e frequentava um centro comunitário na região em que Clay morava. Desde então, ele passou a participar dos treinos, recebendo destaque por seu desempenho. Um dos atletas que inspiraram o jovem na carreira foi Jack Johnson, um grande boxeador, responsável pela entrada de negros nos campeonatos oficiais e alvo de uma série de ataques racistas devido a isso. O boxe era um esporte de origem inglesa, muito controverso devido à sua grande adesão por parte das populações escravizadas dos Estados Unidos. Devido a um forte sentimento segregacionista que marcou a história dos Estados Unidos, os primeiros campeões mundiais se recusavam a lutar contra os negros. Isto é, até que em 1908, Jack Johnson se tornou o primeiro negro campeão peso pesado. Sua vitória tornou-se uma afronta aos pugilistas brancos, que eram constantemente incentivados a provar a superioridade racial por meio do desempenho nos esportes. A segregação transformava os campeonatos em verdadeiros campos de batalha do debate racial. Um desses desafios esportivos, com contornos de disputa racial, ocorreu no dia 4 de julho de 1910. Nesse episódio, Jack Johnson enfrentou Jeffries. A vitória de Johnson causou um imenso desconforto entre os brancos. Apesar de nenhum ataque ter ocorrido no local da luta, uma série de linchamentos foram executados contra negros em todo o país. Segundo jornalistas, nenhum evento até então teve tanta repercussão sobre os embates raciais que dividiam os Estados Unidos, e Jack passou a receber ameaças. Tentaram arranjar um jeito de prendê-lo, procurando provas que o incriminassem de algum modo, obrigando o pugilista a fugir para o México, Canadá e Europa. A admiração do jovem Cassius Clay por Jack Johnson ia para além da sua esplêndida habilidade técnica. O atleta representava a quebra das barreiras raciais no esporte e demonstrava a importância de um enfrentamento que deveria ir para além dos ringues. Para ser grande como Jack, Cassius Clay tinha que treinar e acumular vitórias, e foi isso que ele fez. Como lutador amador, recebeu diferentes títulos, dentre eles 2 luvas de ouro. Aos 18 anos, já colecionava 100 vitórias diante de apenas 8 derrotas. Foi nessa idade que se tornou um profissional e chegou aos Jogos Olímpicos de Roma em 1960.
tinha um estilo particular de luta, uma mistura de golpes fortes, rápidos e agilidade nos pés que o permitiam passos ritmados, como uma dança. Sua personalidade sarcástica e autoconfiança inabalável chamavam a atenção, dizendo coisas como: é difícil ser modesto quando se é tão bom como eu. Nos Jogos Olímpicos de Roma, em 1960, o jovem recebeu o ouro depois de enfrentar com vitória adversários históricos dos Estados Unidos, como a Polônia. Em entrevista a um repórter soviético, Muhammad Ali foi interpelado sobre o racismo nos Estados Unidos, sobre o que ele respondeu ser um patriota e lutar para que seu país se tornasse um lugar melhor. Olympic champion, the Russian standing right here and the Pole right here. Is Poland considered a communist country? Yeah. Yeah, I'm defeating America's so-called threats or enemies. And the flag is going dun 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 dun. I'm standing so proud. Dun 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 dun. And I done whooped the world for America. Dun 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 dun. I took my gold medal, thought I'd invented something. I said, man, I know I'm going to get my people freedom there. I'm the champion of the whole world, the Olympic champion. I know I can eat downtown now. And I went downtown that day, had my big old medal on and went to restaurants. At that time, black things wasn't integrated. The black folks couldn't eat downtown. And I went downtown, I sat down, and I said, a cup of coffee, hot dog. The lady said, we don't serve Negroes. I was so mad. I said, I don't eat them either. Just give me a couple of hamburgers. Se deu conta de que, apesar de ter trazido uma medalha de ouro para os Estados Unidos, continuava sendo tratado como todos os outros negros do seu país, como um cidadão de segunda classe. Cassius Clay era um boxeador em ascensão quando entrou em contato com esses debates e com o islamismo. Entre 1960 e 1963, ele bateu o recorde de 19 vitórias e nenhuma derrota, contando com 15 nocautes. Sua atuação no boxe foi um marco da nova postura dos negros nos esportes e no cenário político dos Estados Unidos. Um dos episódios mais emblemáticos da luta pelos direitos civis ocorreu em 1955, envolvendo Rosa Parks, uma ativista política que se recusou a ceder o seu lugar em um ônibus na cidade de Montgomery. Pela lei do estado, os ônibus tinham assentos reservados para pessoas consideradas brancas e pessoas consideradas de cor. Quando o ônibus foi lotando, algumas pessoas brancas estavam de pé e o motorista decidiu mudar a identificação dos primeiros assentos antes destinados a pessoas negras, para que seus ocupantes saíssem e dessem lugar aos brancos que estavam de pé. Rosa Parks recusou-se a levantar, foi presa e causou comoção nacional, mobilizando o posicionamento de líderes religiosos e políticos, como Martin Luther King. No ano seguinte, a segregação racial em transporte público foi revogada. O episódio foi sucedido por uma série de eventos de denúncias contra a segregação racial. Em 1964, organizou-se a Marcha sobre Washington, no qual se reuniram milhares de pessoas, momento em que King proferiu o famoso discurso I Have a Dream. We face the difficulties of today and tomorrow. I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. Cassius Clay se tornou atleta e seus posicionamentos em favor dos direitos dos negros custaram caro. Em 1964, Cassius Clay desafiou Sonny Liston. Liston era um lendário ex-presidiário envolvido com a máfia que havia perdido apenas uma vez em 11 anos de carreira. Clay fez desta e de outras lutas uma espécie de combate racial, no qual insistia que seus adversários eram os favoritos
daqueles brancos que queriam vê-lo nocauteado por representar os negros da América. Depois da vitória contra Liston, Cassius Clay aproveitou o momento no qual todos os holofotes estavam em sua direção para declarar oficialmente sua conversão ao islamismo e a mudança de nome que antes estava apenas entre rumores. Cassius Clay tornava-se oficialmente Muhammad Ali. Em seu primeiro momento, Cassius Clay adotou o nome Cassius X, em alusão a Malcolm X, líder político e influente e participante da Nação Islâmica dos Estados Unidos, famoso pela sua luta pelos direitos civis da população negra. A letra X se apresentava como uma forma de simbolizar a incógnita sobre a ancestralidade da maior parte dos afro-americanos por terem sido alienados de seu passado devido à experiência da escravidão, pois ao serem escravizados, seus ancestrais tiveram que adotar os nomes e sobrenomes de seus colonizadores. Malcolm X era o porta-voz da nação do Islã e foi o responsável pela entrada de Ali na organização liderada por Elijah Muhammad. Conheceram-se em 1962 e a partir de então, Malcolm X serviu como uma espécie de mentor religioso e intelectual para o jovem boxeador. Malcolm tinha consciência da necessidade de se mudar a maneira como os negros eram vistos nos Estados Unidos e o impacto causado por um negro que saía pelas ruas e aparecia em rede nacional dizendo que era o maior, o melhor e o mais bonito, era algo de uma potência incalculável para a reconfiguração da imagem de uma população historicamente segregada. A percepção da importância sobre o enaltecimento dos heróis negros coincidia com a construção da imagem em torno de Muhammad Ali e o seu discurso contundente sobre o poder negro. Ali servia como contraste da imagem que a supremacia branca formou sobre a população afrodescendente, sempre menosprezada, inferiorizada e proibida de ocupar uma série de espaços. Ele tinha um discurso eloquente que transformava todas as suas lutas em um grande espetáculo, lançando polêmicas sobre seus adversários e afirmando com bom humor sua autoconfiança inabalável. De acordo com muitos analistas esportivos, o hábito de atacar psicologicamente seus adversários tinha por resultado a mobilização de sentimentos atordoantes que fazia com que seus oponentes de ringue tivessem um desempenho inferior à sua capacidade técnica. Muhammad Ali era um vencedor, um campeão com uma energia formidável que serviu de exemplo e referência a toda uma geração de jovens estimulados por ele a acreditar em seu poder pessoal de modificar o seu destino. Apesar da proximidade com Malcolm X, o jovem pugilista possuía uma perspectiva própria que ia para além de se tornar um mero discípulo de líder político. Sua mudança de nome para Muhammad Ali Raj foi definitiva e a partir de então recusava-se a responder quando era chamado de Cassius Clay, porque este nome lhe foi dado aos seus ancestrais escravizados por um homem branco. Em suas palavras, Cassius Clay é o nome de um escravo, não foi escolhido por mim, eu não o queria, eu sou Muhammad Ali, um homem livre. Após sua conversão, Muhammad Ali ficou um ano sem lutar, pregando a palavra islâmica pelo país. Em seus discursos, enfatizava os problemas da segregação racial a qual estava submetida toda a população negra dos Estados Unidos. A passagem de Muhammad Ali pela África deixou ainda mais evidente o poder que a sua figura tinha, o impacto que causava sobre o povo negro. Ali acabou rompendo com Malcolm X. O grupo religioso deles era liderado por Elijah Muhammad. Depois de uma desavença com Elijah, Malcolm decidiu sair da organização em 1963, mas Ali permaneceu. Em 64, durante a sua visita a Gana, encontrou com Malcolm retornando de Meca. Ao se aproximar, Ali virou as costas, marcando publicamente o distanciamento entre ambos. Um ano depois, Malcolm X foi assassinado no Harlem por 3 integrantes da Nação Islâmica. Em mais de uma ocasião, após sua conversão ao sunismo, demonstrou profundo arrependimento por ter virado as costas naquela ocasião. Em 65, Muhammad Ali retornou ao ringue e sua reestreia foi uma nova disputa contra Sonny Liston. Ali venceu em apenas 2 minutos e manteve o seu título de campeão nacional de peso pesado. Aos gritos de marmelada, a luta foi posta em xeque pelo público, que não compreendia como Liston tinha caído diante de um soco aparentemente invisível.
Ali não perdeu tempo. Respondeu ao público que não se podia ver aquilo que era invisível, fazendo uma espécie de alusão à força de Alá sobre sua vitória. Através do islamismo, entrou cada vez mais em contato com a história dos povos afro-americanos e, em consequência disso, que se recusou a lutar no Vietnã. Em sua primeira revista, reprovou por suas capacidades de fala e escrita serem consideradas insuficientes, mas em 66, o exército diminuiu o número de pontos exigidos para a convocação, porque a guerra estava demandando cada vez mais homens. Em 28 de abril de 1967, ele foi convocado para se apresentar às Forças Armadas, mas seus advogados entraram na justiça, alegando que ele era um sacerdote muçulmano e por isso não deveria ser enviado ao fronte. Ali se recusou a lutar pelo exército dos Estados Unidos, alegando que a guerra era contra os ensinamentos do Corão. Dizia que não fazia parte do mundo cristão, então não iria lutar por eles, ressaltando que só lutaria se fosse um chamado feito diretamente por Alá. Ressaltou também o fato de os Vietcongs nunca terem feito nada contra ele, sendo um absurdo lutar em nome de uma nação que insistia em diminuir e inferiorizar seus próprios cidadãos pela cor de pele. Deixando de comparecer as 3 vezes em que foi convocado, Muhammad Ali foi condenado a 5 anos de prisão. Conseguiu permanecer livre durante o período das apelações judiciais, mas seu passaporte foi confiscado e ele passou a ser vigiado pelo FBI. A comissão de boxe do estado de Nova York o impediu de competir e cassou seus cinturões de peso pesado. Na ocasião, recebeu apoio de diferentes líderes, inclusive Martin Luther King. A recusa a servir ao exército foi polêmica e mobilizou grande parte da opinião pública, e outros esportistas, como Jack Robinson, viram-se obrigados a se posicionar. Robinson era um jogador de beisebol muito respeitado, que havia rompido barreiras raciais na sua modalidade. Ele declarou que Ali havia recebido dinheiro de muitos americanos e, portanto, deveria servir com seu país. Diante das polêmicas, Ali perguntou: por que eles querem que eu ponha um uniforme, viaje 10.000 milhas para longe de casa, para lutar e bombardear uma população vietnamita, enquanto eles tratam os negros de Louisville como cães? Diante do impedimento de retornar ao boxe, passou a atuar fora dos ringues. Foi até mesmo ator principal no musical, chamado Buck White, encenado na Broadway. Eventualmente, voltou aos ringues, mas como uma figura altamente debatida. De 65 a 67, Ali defendeu o título de campeão mundial mais 8 vezes, algo que pouquíssimos lutadores conseguiram fazer em tão curto tempo. Em 6 de fevereiro de 1967, retornou a Houston para lutar contra Ernie Terrell, um antigo colega de início de carreira que irritou Ali ao chamá-lo de Cassius. Ali detestava ser chamado assim, pois esse era o nome utilizado tanto pelo exército quanto pela imprensa, que desconsiderava a sua nova perspectiva de vida. Ernie Terrell, no entanto, cometeu o equívoco alegando que tinha sido próximo de Ali apenas enquanto ainda era chamado Cassius Clay. I'd like to say something right here. You know, Cassius Clay, yes. Why you want to say Cassius Clay when Howard Cosell and everybody is calling you Muhammad Ali? Now why you got to be one of all people whose color to keep saying Cassius Clay? Howard Cosell is not the one who's going to fight you. I am. You making it really hard on yourself now. Well, You keep playing in the sport angle. Why don't you call me my name, man? well, what's your name? You told me your name was Cassius Clay a few I years never ago. told you my name was Cassius Clay. My name is Muhammad Ali, and you will announce it right there in the center of that ring after the fight if you don't do it now. Mas Ali despejou uma série de insultos contra o seu adversário e resolveu puni-lo. Terrell sofreu 15 rounds, perdendo 13, sem nocaute, um verdadeiro episódio de violência deliberada. Foi considerado uma incrível demonstração do uso do boxe como um espetáculo de crueldade bárbara. Ali estava com ódio e perguntava repetidamente a Terrell enquanto o massacrava: qual é o meu nome? Qual é o meu nome? No final de 1967, Ali perdeu definitivamente o seu título de profissional e foi suspenso do boxe por 3 anos. Em 1970, permitiram que voltasse a lutar, mas em 71, a Suprema Corte reverteu essa permissão. Nesse período, só lutou pela Geórgia, único estado sem comissão de boxe, com a ajuda de um senador. Depois, a Corte de Nova York entendeu que seu impedimento de lutar era injusto e permitiu-lhe combater naquele estado. Foi nessa época
que a luta do século ocorreu. Foi no dia 8 de março de 1971 contra Joy Frazier, no Madison Square Garden. Longe dos ringues, Ali recorreu à mesma estratégia de ameaças, chamando-o de boxeador dos brancos. Durante a luta, Ali permaneceu no ringue dizendo ao seu adversário que ele deveria cair, pois Deus o havia mandado vencer e ele não o desobedeceria. Mas por fim, Joy Frazier venceu a luta. Foi a primeira derrota profissional de Ali, que estava evidentemente prejudicado pela idade, mas sobretudo por seu longo período fora dos ringues. Semana depois de sua sentença, foi definitivamente anulada e Ali foi considerado inocente de todas as acusações, revertendo o processo contra o Estado por ter botado a CIA e o FBI para grampeá-lo. Em 1974, Ali participa da luta histórica contra George Foreman no Zaire. Esse foi o primeiro campeonato mundial na África. A luta começou na madrugada por causa do fuso horário, afinal a intenção era permitir que o combate fosse transmitido no horário nobre nos Estados Unidos. Ali, com dificuldade, conquistou novamente o título de campeão mundial e já mostrava esgotamento físico. Em 1981, Muhammad Ali anuncia sua aposentadoria do esporte e alguns anos depois, diante de um estado físico cada vez mais debilitado, o atleta foi diagnosticado como portador do mal de Parkinson. A partir desse ponto, diminuiu consideravelmente suas aparições públicas. Em 1996, Muhammad Ali acendeu a tocha olímpica nas Olimpíadas de Atlanta, Estados Unidos, e nas Olimpíadas de Londres, em 2012, fez uma de suas últimas participações em eventos públicos, quando foi novamente homenageado. Muhammad Ali passou os últimos anos de sua vida em uma condição mais reclusa e silenciosa, até que faleceu em 3 de junho de 2016, aos 74 anos. E aí, gostou de conhecer mais a história do grande Muhammad Ali? O meu nome é Ale Garcia e foi um grande prazer gravar esse conteúdo aqui para o canal Revisão. E se você quiser conhecer mais sobre a cultura negra e sobre grandes personalidades negras, por favor, siga lá o youtube.com/Negro da Semana. E segue também o podcast Negro da Semana em todas as plataformas. E não se esquece de me seguir no Instagram, no @Ale Garcia. Muito obrigado por ter estado junto comigo e até a próxima.